Desde o início dos tempos, parece que existem dois caminhos bem definidos na vida. Um é o da sabedoria e o outro, o da insensatez, da rebelião. Hoje, a gente vai mergulhar em 4 textos antigos que exploram justamente essa escolha, que é atemporal e as consequências bem profundas que ela traz. Fica a pergunta, né? O que esses textos tão antigos podem nos dizer sobre esse conflito que parece nunca acabar entre ser sábio e ser rebelde? Vamos dar uma olhada nessa narrativa, uma história de escolha e de consequência, que é costurada ao longo desses escritos, e ver o que a gente pode aprender com isso hoje. Bom, para começar, a gente precisa entender o que esses textos querem dizer com insensatez. E olha, talvez não seja bem o que a gente imagina de primeira. O livro de Provérbios usa uma imagem muito forte aqui. Pensa só, para uma pessoa insensata, a sabedoria é como uma perna que não funciona. Ela está ali, mas é inútil. O problema não é a ferramenta em si, mas a total recusa ou incapacidade de usá-la. E isso nos leva a um ponto-chave. A insensatez, nesse contexto, não é falta de inteligência, de forma alguma. É uma rebelião consciente. É escolher de propósito, ignorar um conselho sábio e seguir por um caminho que se sabe que vai levar à autodestruição. E a gente vê essa ideia na prática lá no livro de Jeremias. Ele conta a história de uma comunidade que escolhe esse caminho ativamente. Eles não só ignoram o aviso do profeta, eles o rejeitam com toda a confiança. E a lógica deles? Mas no passado deu certo pra gente. É uma mentalidade perigosíssima, que leva eles direto pra ruína. A mensagem aqui é um aviso bem sério. Dar honra, dar moral para um caminho insensato é como amarrar uma pedra num estilingue. Não é só que não serve para nada, é perigoso. É como preparar uma arma que pode muito facilmente atirar na direção errada. E essas escolhas individuais de insensatez, elas não ficam isoladas. Elas vão se espalhando, sabe? E acabam criando um mundo de injustiça. Os Salmos, então, capturam perfeitamente o resultado disso. Um grito coletivo, um clamor por justiça. Aqui, o Salmo 94 coloca as coisas num contraste que salta aos olhos. De um lado, a arrogância cruel dos maus, esmagando, matando, assassinando. Do outro, a gente quase consegue ouvir o apelo desesperado dos oprimidos. É um clamor por uma intervenção, por justiça. E bem no centro desse salmo tem uma pergunta que dói e que ecoa sem parar. Até quando? Por quanto tempo mais a injustiça vai reinar? É um grito que a gente ouve ao longo de toda a história, sempre que o sofrimento parece não ter fim. Mas aí, o salmo dá uma virada incrível. O lamento se transforma em confiança. Surge uma fé que não se abala, uma certeza de que esse estado de injustiça não é o ponto final, de que a desordem não vai reinar para sempre. Diante de tanta insensatez e injustiça, o livro de 2 Timóteo oferece um caminho alternativo bem claro. É quase como um manual de instruções para navegar nesse mundo tão conturbado. E o texto não fica só na filosofia, não. Ele dá um guia prático, passo a passo. São ações, atitudes concretas para se viver uma vida que vai na contramão daquela insensatez que a gente viu. E a fonte dessa orientação é a parte fundamental. A própria Escritura é apresentada como a ferramenta essencial para trilhar esse caminho, como se fosse o mapa para esse território da retidão. Esse conceito coloca esses escritos num outro patamar. Não é só sabedoria humana, sabe? É o próprio fundamento para uma vida transformada. É a base onde uma conduta justa é construída e, mais importante, se sustenta. E isso nos traz à parte final, onde todos os 4 textos se encontram num tema muito poderoso. Toda escolha, seja de sabedoria ou de insensatez, leva a uma consequência final, uma consequência inevitável. Chegou a hora do acerto de contas. Para aquele povo desafiador lá de Jeremias, o resultado da escolha deles é direto e duro. A rebelião deliberada não ficou sem resposta. Ela teve um preço, e esse preço foi pago por completo. Aqui, a esperança do salmista finalmente se realiza. A sua convicção de que a injustiça seria respondida pela justiça divina se confirma. Aquele clamor de "até quando?" finalmente recebe uma resposta definitiva. Mas esse acerto de contas tem 2 lados. Não é só sobre punição, é também sobre proteção. Para aqueles que escolheram o caminho da sabedoria, existe uma promessa de segurança, de refúgio, uma verdadeira fortaleza no meio da tempestade. O que nos deixa com essa pergunta final para a gente refletir?
Se os textos mostram uma escolha tão clara entre um caminho de autodestruição e um caminho de retidão, por que então o conflito entre os dois continua sendo uma parte tão central da história humana? A clareza da escolha parece que não elimina a luta, o que nos faz pensar qual caminho estamos escolhendo, hoje, aqui e agora.